Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Mora na Filô. Um programa que procura estimular reflexão, debates, com o intuito de ampliar horizontes, né? Hoje o assunto em pauta é educação. Então, mora na Filô? Bom, e hoje a gente tem convidados super especiais aqui. Dá uma olhada. Juliana Maria Gastaldi Redondo Mendes de Almeida. Ela é diretora de uma escola estadual aqui no bairro de São Carlos, Zavaglia. Ela vai estar representando, então, esse setor aí da educação estadual. Também temos a presença do André Luiz Cardinal, diretor do Colégio Ângulo de São Carlos. E também o atual secretário de Educação aqui da cidade, Roselei Françoso. Roselei é advogada de formação, já atuou em diversas áreas aqui da política, da administração pública da cidade. E eu queria começar com você. Me fala um pouquinho, Roselei, sobre o seu caminho na área de educação aqui. Aquela câmera. Bom, Patrícia, André, Juliana, é um prazer enorme estar aqui participando deste encontro para debater um assunto tão relevante, né, da nossa sociedade, a educação. Eu vim trabalhar em São Carlos no ano de 2005, atuar na Secretaria Municipal de Educação, no setor de manutenção de próprios. E o trabalho que a gente desenvolveu frente a essa pasta me tornou vereador aqui na cidade de São Carlos por 3 mandatos. Nós tínhamos um compromisso muito efetivo, né, de manutenção, de cuidado, de zelo, de carinho, e passei a conhecer a rede municipal de educação. Hoje é uma rede que conta com aproximadamente 1.600, 1.700 funcionários, né, 16.500 alunos, mais de 20 mil atendimentos. Então é uma rede muito grande e que me faz assim ter paixão a cada dia que passa. Vencendo essas eleições todas, né, as 3 eleições para vereador, sempre representando essa pauta da educação lá no Poder Legislativo. Recentemente o prefeito municipal, junto com a sua equipe, a pessoa do vice-prefeito e também do secretário de governo, me convidaram a assumir a pasta da educação, até porque eu apontava muito o dedo, né? Muitos problemas. A educação nós temos 61 unidades escolares, né? Com esse contingente de aproximadamente 20 mil atendimentos, 3 turnos em algumas unidades escolares. Nós atendemos crianças, né, de 6 meses de vida a adulto de 70, 80 anos na educação de jovens e adultos. Então eu assumi essa pasta e nesta pasta a gente encontra diversos desafios. O meu principal desafio foi não permitir que os alunos voltassem para a sua residência por falta de professor. Então, nesse período de 4 ou 5 meses, nós conseguimos fazer um trabalho junto à Prefeitura, junto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, nesta perspectiva de contratar um contingente de mais de 140 professores para garantir o apoio e a substituição. Garantindo assim, né, quando a possibilidade, quando permitido a substituição, o professor vai para a sala de aula. Quando nós não temos as ausências, o professor dá apoio para os alunos que necessitam do reforço escolar. Até porque, Patrícia, André, Juliana, a educação ela teve assim, um prejuízo muito grande com a pandemia. Infelizmente nós fizemos agora uma análise, um diagnóstico da nossa rede. É triste falar sobre esse assunto, mas nós temos que ter o diagnóstico para projetar como é que a gente vai melhorar essa condição. Então nós identificamos que 40% da nossa rede municipal de ensino está com muita dificuldade na leitura e nós precisamos buscar os investimentos necessários com esse apoio às nossas crianças
para fazer essa recomposição da aprendizagem, fruto, né, da tragédia que foi essa pandemia no ano de 2020, 2021 e até 2022. Então, os desafios são grandes, né, pela frente. Nós temos projetos muito ousados no sentido de implantar tecnologia, de buscar cada vez mais investimento nesse setor, tanto na educação infantil quanto na educação fundamental. Legal, então os desafios são grandes, né? E quanto à gestão escolar, que agora o pessoal está bem preocupado com isso, o Ângulo, por exemplo, participa de bastante convenções, assim, né? E são reuniões para mostrar novidades, como que funciona isso? É isso, o sistema Ângulo, ele tem essa preocupação de estar em constante contato com as escolas franqueadas. Então, pelo menos uma vez ao ano tem a convenção, que já mostra as novidades, campanha de matrícula visando o ano seguinte, capacitação de professores, novas tecnologias educacionais. E dentro do próprio sistema a gente tem um portal de acesso, tanto para a equipe gestora quanto aos professores, de constante capacitação. Então, é primordial o que o Rosilei falou. Os desafios são enormes, seja na pública ou na particular. Houve a perda de conteúdos, inevitável. Tá? Então, é justamente traçar estratégias e projetos que visam amenizar essas lacunas o mais rápido possível. Na rede estadual, Ju, também tem esses encontros ou não? Como que funciona? Sim, nós somos formados, né, por vários segmentos, ou pela diretoria de ensino, e aí a formação dos coordenadores, dos gestores, dos professores, ou também pela SEDUC, no ambiente virtual da EFAP. Então, nesse sistema de formação, nós temos desde educação para o público elegível da educação especial, até dentro dos componentes curriculares, gestão democrática, entre outras temáticas que fazem parte da função de cada um de nós, que cada um de nós desempenha dentro das escolas. Entendi. Municipal também tem esses encontros? Nós temos, são inúmeros os encontros. Hoje, inclusive, nós temos um departamento de formação na estrutura da Secretaria Municipal de Educação. Esse departamento de formação, ele vem se articulando muito, né, com a Universidade Federal, com a USP, com a Univesp, que é uma universidade também ligada ao governo do Estado de São Paulo, com a diretoria de ensino. E mais, né, nós tínhamos na estrutura da Prefeitura Municipal de São Carlos a Fundação Educacional. Nós temos, na verdade, né, a estrutura da Fundação Educacional São Carlos, e nessa estrutura existe uma escola de governo que visa dar formação continuada para os nossos profissionais. Temos já alguns compromissos, nós estamos viabilizando agora um convênio na ordem de aproximadamente R$1 milhão para poder investir nessa questão não só da formação continuada, mas também da vida do servidor. A pandemia ela afetou muito a questão emocional, a questão da saúde mental. Então nós estamos preocupados com essa questão e pretendemos aí viabilizar esse convênio para poder dar essa oportunidade, né, de convivência, de preocupação mesmo com a vida do colaborador, do servidor. Eu queria até complementar, desculpa, nós iniciamos o ano fazendo, durante o planejamento, um mini curso de 8 horas voltado para a saúde mental dos professores e dos alunos. Foi em parceria com a Unicep, é do nosso grupo, tá? Mas aí nós envolvemos todos os colaboradores do Ângulo São Carlos e Araraquara, que pertence, né, ao grupo da Unicep. Mas foi fantástico às 8 horas. Lógico, não é o suficiente, mas foi um start. Os nossos colaboradores adoraram e agora, no meio do ano, a gente já vai promover novamente para... E quais foram as temáticas levantadas? Principalmente, como, num primeiro momento, lidar no relacionamento professor-aluno, aluno-família, tá? Aluno-aluno, tá? Até da equipe gestora, com os professores, né, colaboradores, com os alunos, porque eles voltaram diferentes da pandemia. Sim. Tá, voltaram mais fragilizados. Até antes nós estávamos trocando ideia, eu e a Juliana. É inevitável. Não é A ou B, foi geral.
seja as crianças ou até os adultos sentirem. Então, é buscar formas e aperfeiçoamento mesmo para que a gente dê conta desse novo normal. Isso. No estado, a gente tem o programa Conviva, né, de convivência escolar. E quem faz essa formação dentro das escolas são os COEs, né, os antigos vice-diretores, que são os coordenadores de organização escolar. E também falando em formação, na rede estadual, a gente tem os espaços de alinhamentos, né? E então, os gestores, os coordenadores de área, os coordenadores gerais ou os COEs, e até nós, diretores de escola, passamos momentos em que alinhamos com a nossa equipe dentro das nossas funções e segmentos para replicar aquele conhecimento que a gente adquire nas nossas formações via diretoria ou SEDUC, atendendo a demanda da escola também, né? Se é a questão, quando a gente identifica ali que por exemplo, essa questão do relacionamento professor-aluno ou até o interpessoal entre os alunos mesmo precisa de um apoio maior, então os COEs vão para os ATPCAs, que são os ATPCs de área, fazem essa formação para que os professores possam trabalhar também em sala de aula. E o que vocês acham que mais, assim, se desestruturou? Foi a questão dos alunos ficarem longe da escola, da educação, ou pelo fato da pandemia ter acontecido na formação do eu, né? Que eles ainda estavam se formando. 3, 4 anos é muita coisa para um adolescente, né? Qual que é a opinião de vocês? Olha, eu acho que acaba sendo um mix, né? Houve a perda de conteúdo, como nós já relatamos, mas houve também o isolamento, teoricamente, social. E para a criança ficar isolada, adolescente, não foi nada bom. Primeiro que eles já vivem num mundo da tecnologia, que é um mundo Já à parte. grava, né? Tá? Já são conectados 24 horas, se bobear no bendito celular. Então, esse momento, né, de 2 anos no mínimo, de ficar no quarto, de repente, isolado, a volta para o presencial, certos alunos, sim, tiveram uma maior dificuldade em interagir novamente, uma coisa tão prática, né? Nós estamos aqui num bate-papo, que seria normal. Não, se bobear, os 4 adolescentes estão aqui na mesa. E aqui? Não tem mais, parece que não tem o olho no olho, não né? Não pode mais tirar, né? Acho que é uma caixa de Pandora, né? Foi aberta, agora ou é a favor, a gente pega a favor, né? Ou não. Sabe, Patrícia, acho que é o conjunto mesmo, como o André colocou, né? Esse mix. Por outro lado, somando-se a esse conjunto, lógico que a gente tem que reconhecer, né, que os professores, eu até conheci uma experiência lá da Ju, lá no Gasparim, conheci em outras escolas também, experiência assim muito exitosa. Mas a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa. Então o Estado, o município, as particulares têm um pouco mais de facilidade porque têm uma certa autonomia para buscar o investimento, buscar uma plataforma, buscar mecanismo para atender diretamente o aluno. Então, penso eu que, o André pode me corrigir se eu estiver exagerando, mas eu penso que da dificuldade da gestão pública de contratar uma empresa. Então, é um processo licitatório que às vezes demora 6 meses, demora 1 ano. E a dificuldade para escrever um termo de referência quando você não está discutindo uma coisa assim ordinária do seu dia a dia, né? Você está discutindo algo novo. Então as pessoas tiveram que se reinventar. Nós tivemos professoras que contratou motoboy para levar material que ela produzia ali na casa do aluno, né? Nós não tínhamos um sistema de internet que chegava em todos os públicos, né? Foi muito difícil. Eu me lembro, eu representava a OAB na comissão administrativa do Covid-19 na prefeitura. Eu estava vereador e por um bom período presidente da Câmara. Então, as discussões foram imensas, porque cada um teve que dar um pouquinho de si, porque o Estado brasileiro não estava preparado para atender o aluno da melhor maneira possível. Então, esse pouquinho de cada um foi possível chegar nas casas, poder contribuir com esse processo de formação. Mas eu penso que hoje, né, nós não conseguimos mais ficar sem a tecnologia. A maior parte das nossas formações, ela vem sendo desenvolvida através das tecnologias. Os professores se prepararam. Veja o que nós tivemos que fazer na educação.
Nós compramos um computador para cada professor, para poder dar esse auxílio, para poder se comunicar, para poder participar dos nossos HTPCs, né? E as coisas não param, né? A questão da saúde mental foi tão afetada que nós vimos aí o episódio do dia 20 de abril de insegurança em todas as redes, pública, privada, Sim. né? É um absurdo, na questão da invasão, da ameaça, da tortura, dos trotes, né? Que aconteceram na véspera, né, do dia 20, ameaçando o professor. E a sociedade está com medo, porque a pandemia mexeu muito com a cabeça das pessoas e afetou diretamente, né, a educação, a saúde, enfim. Mas será que veio mesmo da pandemia ou isso já está vindo construindo desde há tempos atrás, sabe? Esse colapso psicológico. Eu acho que é decorrente ao avanço da tecnologia. Nós temos tudo em tempo real. Então, se produz a notícia no mesmo instante, a verdadeira e a falsa. E sempre a fake news vai ter uma maior importância em detrimento à notícia verdadeira. E eu acho assim, falando um pouquinho na contraposição, os nossos alunos, eles não tinham acesso a toda essa tecnologia. Na verdade, por exemplo, às vezes a família tinha um celular que o pai levava para o trabalho, né? E às vezes nem comportava que baixasse toda essa questão de materiais e não dava tempo de todos utilizarem o celular. Então, essa questão da reinvenção, ter que estar junto, realmente, o Rosalei, ele lembra que nós fomos às casas, nós levamos materiais, nós buscamos materiais, nós conversamos com as famílias, porque levar material na casa era muito mais que levar o material. Era para saber se eles estavam bem. Porque a gente não tinha mais, em muitos momentos, contato com aquela família, justamente pela questão da comunicação. E aí, eles não estavam totalmente isolados, eles estavam brincando na rua, porque numa casa, às vezes você tem famílias de 10 pessoas morando, casas pequenas, que não comporta todo mundo ficar em quarentena dentro de uma casa, fazendo o quê? E ainda com as condições, às vezes, precárias de alimentação, né? Então, esse estar na rua, estar sem condições de alimentação, muitas vezes, dependendo de políticas públicas que não atendiam na necessidade de todos da mesma maneira que precisavam. Então, a gente chegou num ponto de que a gente servia na escola, por orientação da SEDUC, alimentação, marmitas, mesmo não tendo as aulas, a gente estava aberto para a comunidade nesse apoio. Então, eu acredito que, sim, já existia essa questão do comportamento, essa questão emocional, principalmente na região que eu atuo, que é uma região muito difícil, que as pessoas têm privações, e isso já afeta, mas na pandemia isso se agravou. Então, nós tivemos ali o aumento, e aí eu falo de maneira nacional, porque a gente viu os indicadores, violência doméstica aumentando, feminicídios, abusos. Então, como voltaram essas pessoas para a escola? Né? Como eles chegaram pra gente e todo esse trabalho que vem sendo feito e até acolher esses professores, esses gestores que tiveram que realmente se reinventar e não estavam preparados para uma aula virtual, né? Para uma preparação de material, nem tinham na época determinados equipamentos e que foram se aprimorando, né? O quanto a gente cresceu em relação a isso, mas o quanto isso também de maneira afetou, e é por isso que a gente tem esses programas agora. Tivemos também ao longo, né? Não foi de imediato, mas foram chegando esses momentos aí de apoio com psicologia escolar, psicologia viva, atendendo a equipe escolar, atendendo os alunos depois, e foi muito importante. E continuará por vários anos, até que a gente volte. É um processo agora natural. Sim. Porque cuidamos dessa demanda. Daqui um mês, de repente, vai surgir outra demanda que a gente vai ter que sentar, discutir, se reinventar e adequar para dar suporte, seja para alunos, famílias e também aos professores. Sabe que você traz um assunto, né? Que a gente viveu também e a gente voltou a viver agora no dia 20 de abril, nessa questão da insegurança, né? Eu me recordo que a gente fazia as audiências públicas lá na Câmara para tratar dessa questão da higiene, dos novos costumes, né, de higienização, né, o uso da máscara,
o distanciamento, o menor número de alunos por sala de aula, esse conjunto de coisas. Na questão do dia 20 de abril, a gente percebeu que as pessoas, todo mundo sabe alguma coisa, como resolver alguma coisa, né? Então, vamos elevar o muro da escola, vamos colocar detector de metal, vamos colocar o policial dentro da escola, quando na verdade, depois de ouvir muito, né, as pessoas que militam na educação, que militam na saúde, o problema é mental também. Então nós precisamos nós já estamos fazendo isso, viu, Ju? Nós estamos aumentando, né? E até não é da maneira que a gente gostaria, mas é uma evolução, né, da educação começar a ter, né, uma equipe multidisciplinar para poder cuidar do aluno e cuidar também da família, né? A família precisa interagir com a escola, a família precisa estar mais próximo da comunidade escolar. Eu tive a oportunidade de conhecer na semana passada um projeto da rede estadual e que nós estamos também aderindo, que é a Escola de Paz, né, para tentar trazer de volta, né, essa perspectiva do real papel da escola, mas o papel constitucional também da educação, que é um tripé. Né? A família, ela está diretamente envolvida nesse processo de construção. Corresponsável. Como funciona essa escola de pais? Aí eu vou passar para a Ju falar um pouquinho mais, que ela está há mais tempo que eu, mas a minha experiência foi formidável. Eu fiquei encantado e já pedi para o meu pessoal aderir. Nós vamos ter um núcleo também. Nós já tivemos lá com a dirigente Débora tratando desse assunto, mas a Ju tem mais propriedade para falar um pouco mais sobre o projeto. Então, assim, o que a gente percebeu, na verdade, a Débora, junto com a equipe, todos nós... E o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário, vou falar das redes. É assim, a gente tem que fortalecer as redes, né? A rede protetiva, a gente tem que se articular. Então, assim, ali, por exemplo, onde nós estamos, nós temos uma proximidade muito grande com a OBS, com as ONGs. E aí a Débora trouxe essa questão do Poder Judiciário da Escola de Paz, que na verdade chama Programa Aprendendo a Conviver. Por quê? Porque realmente essa questão das relações interpessoais também afetaram os responsáveis. Eles chegavam, né, pra gente na escola, trazendo demandas que às vezes não eram da escola, mas eram necessidade da família. E a escola tinha que auxiliá-los nessa organização. A questão da frequência escolar, a questão da maneira como o adolescente se comporta em casa e que reflete também na escola. Então, nessa parceria com o Poder Judiciário, as escolas, né, ali a gente fala a região da Baixada, mas é a região sul, então são as escolas Elza Vaglia, o João Batista Gasparim, o Orlando, o Degan e o Luiz Viviane. Nós encaminhamos alunos que estão com baixa frequência ou que tiveram problemas ali de disciplinas graves e que a família não está conseguindo enfrentar sozinha, né? Não consegue fazer com que o filho vá à escola regularmente porque sai muito cedo para trabalhar e o filho fica em casa, ou não está conseguindo administrar a questão da relação, do comportamento do filho em casa e também na escola. Então, esses alunos e esses responsáveis foram encaminhados para a diretoria de ensino. E aí o juiz, né, da Vara da Infância faz uma convocação para que eles, né, esses responsáveis, estejam por 8 quinta-feiras em encontros na Escola Luiz Viviane. Então vamos todos nós, a equipe da diretoria, e aí são temáticas. Cada semana é uma temática. Então teve a separação familiar, separação dos pais, não pode ser separação dos filhos. Então não é porque eu não tenho a guarda que eu não me comprometo com ele, né? E, então sempre tem uma palestra de 20 minutos, meia hora, com algum profissional do judiciário, da educação. Depois tem um lanche, um café, um acolhimento desses responsáveis. As crianças e os adolescentes vão juntos também, mas eles ficam numa sala separada, com outra maneira, uma outra abordagem da mesma temática. E aí, na parte final, tem as rodas de conversa sobre o assunto que foi trazido na palestra.
Então, nós da educação, do judiciário, sentamos com esses pais, né, em rodas e conversamos. Né? Claro que não tem uma solução pronta, mas só de você estar ali, né, estendendo uma mão mesmo, os dois lados, na verdade, né, o judiciário, a família, os três lados da escola, a gente se fortalece. É um movimento, né? É um movimento. Essa convocação, ela é obrigatória ou não? Quando o juiz faz, ela é obrigatória. É uma audiência no fórum. Isso. Deixa eu só socializar, né, o que a mãe me falou na roda de conversa. Na última quarta-feira? Quinta-feira. Na última quinta-feira, né? Lá no Luiz Viviane. A mãe disse o seguinte, olha, tá funcionando, foi muito bom. Porque o meu filho, ele vinha até a escola, só que ele não entrava na sala de aula. Quando eu fui chamado lá no fórum, o que o meu filho botou na cabeça? A minha mãe vai ser presa, eu só tenho ela. Ela não pode ser presa. Então ele melhorou o comportamento na escola, né? E é um menino nota 10, inclusive. O menino, pelo que eu pude verificar lá, o menino tem altas habilidades e tal. Ele não entrava, mas ele era um aluno que conseguia se garantir. Mas para efeito de frequência, para efeito de convivência, né? O menino vai até a escola, ele precisa estar na aula. Então esse assunto foi pacificado lá na escola a partir, né, desse programa aí que envolve, né, o Estado, o Judiciário, né, e a comunidade escolar. Então essa é uma experiência que eu ouvi, mas ouvi outras também, assim, muito exitosa, muito, acho que assim, funcional, né, maravilhosa. Tem dado alguns resultados, sim, vários resultados. Retorno de alunos que estavam infrequentes, então retornaram às escolas. A gente tem, a ideia é agora finalizar, acho que quinta agora finaliza a primeira turma, foram 8 encontros. E a ideia é a Débora e o juiz de a gente continuar para uma próxima, né? E trazendo essas temáticas. Lógico que é importante que a família, esse movimento, às vezes é importante por quê? Porque a família também se sente, olha, realmente acolhida e também responsável, mais responsável pelo processo. Então, assim, aquilo de só trazer para a escola a demanda que também era familiar, eles acabam falando, não, opa, eu também tenho. E buscar, né? Às vezes eles não têm informação e suporte. Porque, por exemplo, mas o pai, eles trouxeram vários relatos, né? A guarda é minha, o pai não quer nem saber, só visita de domingo, quanto visita. E aí foram passados, olha, quando acontece isso, você pode procurar, reunião de pais também pode, né? Então, eles trouxeram informações que a comunidade não sabia. E isso fortaleceu bastante. Eu vejo que, assim, nesse dia 20, foi interessante que os pais, eles trouxeram pra gente, olha, tá tudo bem aí? Se não, vocês precisam de alguma coisa, então eles se aproximaram na tentativa de tentar proteger a escola e o filho que estava dentro da escola, sabe? Então, acho que eu verifiquei isso também. Meus filhos estudam, né, na escola pública, então eu tenho filhos na rede estadual, aqui no Paulino Carlos, e tenho na rede municipal. E eu me recordo que eu levei meu filho aqui na escola Paulino Carlos, e as mães não saíram ali da porta, fizeram uma corrente ali, esperaram os filhos entrar, fecharam o portão, e aí a agente educacional olhou para mim e falou, o secretário da educação tá aí. Aí eu falei, vou apanhar dos pais. E agora, cadê o policial, cadê a guarda, cadê o agente de trânsito, né? Aí eles falaram, então, como é que vai fazer a segurança e tal? Eu falei, não, eu sou pai assim como vocês, eu estou aqui pra gente se garantir. Vamos fazer a segurança aqui, né, na entrada, na saída, nada de mal vai acontecer com os nossos filhos, né? Então, a gente acomodou a situação ali, mas realmente era uma preocupação de estar ali solidária, né, a essa garantia, a esse apoio às escolas. E buscar a participação dos pais na escola particular é mais fácil? Querendo ou não, é outra realidade. É muito mais tranquilo para o nosso lado. Até pelos meios de comunicação que nós temos, né, aplicativos específicos, atendimento individual, mas é muito tranquilo. E eles já têm embutido essa importância da parceria escola-família. Caminhando junto fica muito mais fácil. Então, em qualquer situação, o pai, se nós chamarmos, o pai está lá imediatamente, é colaborativo, procura as alternativas necessárias para a gente dar o suporte para todo o nosso alunado. Outra realidade.
Infelizmente, sim. Essa questão de gestão escolar, qual que é a diferença entre uma gestão escolar e uma gestão empresarial, por exemplo? Olha, no meu caso, eu posso até falar que eu acabo vivenciando as duas partes. Por ser um colégio particular e mesmo sendo O aluno é um cliente. diretor pedagógico, eu tenho a vivência empresarial também, da relação, né, cliente, tudo mais. Mas é lógico, a grande parte do meu tempo está voltada para a parte pedagógica, tá? De dar o suporte, aplicar os conteúdos corretamente, atender os pais, a comunidade, conforme a necessidade. Tem que Mas então hoje administrar os dois. tem, mas eu acho que hoje o gestor tem um pouquinho. Eu brinco que nós somos diretor, coordenador, conselheiro sentimental, amoroso, psicólogo e assim por diante. Então são multifunções da gestão mesmo no dia a dia. E gestão democrática, né, que fala bastante. Quem são esses gestores da escola? Então, eu vejo assim, como o André disse, nós trabalhamos em frentes, né? A frente pedagógica e a frente administrativa. E tem que ser democrático mesmo, porque senão a gente não dá conta. E nem é a nossa intenção dar conta. Então, assim, quando a gente tem os colegiados, a gente tem Grêmio Estudantil, a gente tem coletivo, a gente tem a PM, Conselho de Escola, né? Comissão dos Direitos Humanos, estudantes do ambiental lá, os embaixadores ambientais, e a gente tem outros gestores, coordenadores que nos auxiliam e formam na parte pedagógica. Isso é muito mais fácil, só que você tem que estar uma outra visão de educação, né? Quando você entra para uma gestão democrática, você não quer voltar mais atrás, mas até o profissional entender, né, como que ela funciona, que você não é o detentor da palavra assim, olha, vai ser assim, não vamos conversar. E fica muito mais leve pra gente, porque a gente discute com os segmentos. A gente, lógico, o gestor, o diretor de escola, no meu caso, a gente tá ali, a gente vê as demandas necessárias. Então a gente sabe o que precisa consertar num prédio, a gente sabe quais são as demandas, como a gente alinha. E quando a gente vai para as reuniões, para esses segmentos, a gente fala, olha, nós estamos precisando disso, disso, disso. E aí vem as ideias. Então, como é que nós vamos fazer chegar nisso? Às vezes você fala, poxa, vem os parceiros de sonhos, o Zeli foi muito parceiro de sonhos, que são as pessoas que estão para além do muro da escola e vêm ao auxílio das nossas necessidades. E a questão administrativa, a gente trabalha com recursos públicos, então, administração das verbas, prestação de contas, isso tem que ter uma publicidade e estar dentro da legalidade. Então, assim, não existe mais, eu não consigo desvincular a questão pedagógica e administrativa, porque você administra os recursos para que você tenha outros recursos materiais para que tudo aconteça dentro do espaço. Muita preocupação. Né? É uma preocupação, mas é o que eu disse, quando a gente tem esses segmentos, essas participações dentro da escola, fica mais leve. Todo mundo participa, né? Exatamente. Participa, se responsabiliza. Isso. Como que é escolhido um diretor de escola, por exemplo? Concurso? Tem várias formas, na verdade. Até recentemente, os diretores de escolas eles eram indicados pelo prefeito municipal. Mas hoje o próprio arcabouço jurídico, para poder garantir o financiamento da educação brasileira, ela exige métodos mais autônomos, que dê autonomia, que garanta autonomia para a escola. E o diretor de escola, o coordenador pedagógico, o supervisor de ensino, que antes eram nomeados, né, pelo prefeito municipal, escolhidos pelo prefeito municipal, entre aqueles que eram concursados, né, da própria rede de ensino, hoje esse pessoal, né, esses recursos humanos, eles são escolhidos por meio de concurso público. Existem outras maneiras também, como um processo de escolha por meio de mandatos mesmo, né, eleitorais. Né, mas o ideal, né, os encaminhamentos que nós demos aqui em São Carlos, até por uma participação bastante efetiva por parte do Ministério Público, foi encaminhado para o concurso público. É difícil, não é fácil, né? A Juliana falava dessa questão. Na administração pública, tem uma diferença entre o Estado e o município, até porque o Estado ele trabalha num método estatutário.
nós somos empregos públicos, somos seletistas. Então, é difícil administrar a questão das ausências, das licenças. Nós não temos, às vezes, a autonomia de chamar uma pessoa que é professor para estar numa sala de aula. Então, tudo tem que ser gerido por meio dos concursos públicos ou processo seletivo simplificado. Sofremos muito com isso, mas a gente conseguiu superar, né? A questão, né, talvez a diferença entre o público e o privado. O privado normalmente tem mais autonomia para tomar decisões. Nós não, nós temos a lei de licitações, a lei dos contratos administrativos, a lei para fazer um concurso público, a Constituição Federal. Nós temos o controle social através, né, dos conselhos que a Ju bem colocou. O conselho do Fundeb, que é um fundo enorme, né, que garante a manutenção, né, da educação. 70% desses recursos precisam ser investidos no professor, né, ou na equipe pedagógica, né, agora recentemente mudou. Alimentação escolar, tem que ser comprado 30% da agricultura, no mínimo, 30% da agricultura familiar. O transporte escolar. É um conjunto de normas Não, é bem que diferente. a gente precisa seguir. Outra realidade mesmo, né? É outra realidade. E para cada segmento desse, né, o transporte, a alimentação, o Fundeb, né, os programas, o Pró-Infância, os programas de formação, tudo exige prestação de contas, Sim. transparência, publicidade, os Princípios. os princípios, né, que norteiam a administração pública. Eu sempre dizia lá na Câmara, né, e digo também na educação, que a gestão pública um dos princípios é o da eficiência, de fazer mais com menos. Porque, na verdade, quando você vai... Essa questão da gestão democrática, você coloca à disposição para ouvir e ser ouvido, o recurso é sempre escasso, você não tem o recurso para tudo. Então você precisa ter também essas habilidades de fazer mais com menos, né? Buscar a economicidade, né? Buscar a eficiência dos gastos públicos. Então essas questões todas elas permeiam aí a administração pública e traz as dificuldades, mas é um desafio enorme, é prazeroso, é gostoso fazer isso, sabe? É muito bom quando você chega numa escola, a escola está lá toda reformada, os professores em sala de aula, o aluno numa condição digna, né, com ventilação, né, com uma carteira organizada, o aspecto físico da escola tudo limpo, né? Aí você fala, poxa, nós estamos atendendo esses objetivos. E por incrível que pareça, a gente que está envolvido, né, na administração pública há muitos anos, eu estou há 22 anos nessa vida, né, comecei lá em Santa Eudóxia, como você bem conheceu, né, passei, né, pela gestão regional, passei pela parte mais operacional da educação, fui diretor financeiro, fui vereador, fui gestor, né, da nossa Câmara Municipal e hoje estou como secretário da Educação. Então é muito bacana você chegar conhecer tudo isso, né, e ver, na verdade, as coisas sendo realizadas, né, em todos os aspectos. Você vai falar de manutenção de escola. É uma escola diferente da outra. Às vezes você não encontra aquela telha porque já não fabrica mais, aí você tem que buscar o caminho para aquilo. Então, enquanto nessa gestão pública, enquanto você se preocupa com todas essas questões, que são muitas, quem que se preocupa com o lado pedagógico das escolas? Então tem a equipe, como a Juliana bem colocou, né, a educação ela não é formada só com o secretário. Nós temos hoje divisões, né, nós temos departamentos, nós temos um departamento pedagógico, nós temos supervisores concursados que ajudam a construir tudo dentro desse arcabouço jurídico, dentro da legalidade. Nós temos coordenadores pedagógicos concursados. Nós temos os conselhos que nos ajudam também, sempre dando orientações. São coordenadores de todas as escolas, é tipo uma célula. Na verdade, em cada escola? O município funciona assim, Patrícia. Nós temos 10 regiões. Então, nós temos 10 supervisores, cada supervisor cuida de uma região. Os coordenadores pedagógicos, nós temos hoje um número de 15 para 60 escolas. É muito pouco. E nós estamos construindo agora um módulo para poder garantir um número de funcionários por aluno, né? Isso tende a aumentar. A nossa expectativa, no caso da educação infantil, é ter um coordenador pedagógico para 4 escolas. Na educação fundamental, diferente. Temos lá um para cada escola,
nas escolas que tem o ensino fundamental ciclo 2, a ideia é ter 2, né? Um para o ciclo 1, outro para o ciclo 2. Ter um coordenador para educação especial e um para educação de jovens e adultos. Quantos coordenadores tem no ângulo? Só fazendo um paralelo rapidinho das diferenças. É muito grande. Nós estamos ligados à diretoria de ensino, Sim. lógico, tá? Então tem a minha supervisora, que também tem uma quantidade de colégios, sejam públicos ou particulares. A minha fala é resumida e simples. Nós temos nosso regimento escolar aprovado por eles e temos o plano de curso anual também aprovado. Do resto, a gente tem total autonomia. Sou eu direto meus mantenedores, se precisa investir, se precisa fazer isso, aquilo. E aí, em termos de equipe gestora, eu tenho uma coordenadora para o ciclo do Infantil e Fundamental 1, uma para o Fundamental 2 e outra para o ensino médio. E também para o pré-vestibular, o nosso antigo cursinho denominado. Tá? Junto com os auxiliares e mais o psicólogo, que hoje é primordial em qualquer situação. André, mas vocês têm uma escola, né? Um polo aqui na cidade, Isso. né? Essa é a diferença também, porque são realidades muito diferentes, né? muito. Nós temos 62 polos. Então, para cada escola, o ideal seria ter uma equipe E é pedagógica. bacana ver essa diferença, conversar sobre essa diferença, né? Mas, por exemplo, para a realidade da Juliana, ela é diretora, mas ela vai ter as coordenadoras também para auxiliar. Isso é um pouco parecido. É que cai justamente na fala da diferença do que o Roselei falou, com muita propriedade. Por ser público, você tem a prestação de contas, você tem que seguir toda uma legalidade e às vezes se demora muito. Tá? Mas eles estão, assim, pela fala dele, avançou muito e vai avançar mais ainda nos próximos anos, que é importante. Sim, público maior, desafios totalmente maiores, diferente. né? Na escola, a gente, como é programa ensino integral, a gente tem uma coordenadora geral que articula a base comum e a diversificada, e os coordenadores por área de conhecimento. Então, nós temos 4 coordenadores. Entendi. É uma escola de ensino integral também, que é Isso. diferente de uma escola regular. Que né, Ju? teriam só, a irregular teria a de anos finais ou iniciais e de médio. Né? Entendi. E sobre o ensino médio, eu sei que está esgotando, é muito assunto, mas sobre o ensino médio, como que está sendo a visão de cada segmento, sabe? Tanto a estadual como as particulares e também municipais. Tem a discussão do novo ensino médio, que eu vou deixar para a Ju colocar, até porque tem uma questão que a gente nem entra muito no mérito, né? Por quê? Por força até da própria Constituição Federal. Sim. A Constituição Federal, ela coloca como competência exclusiva do município a educação infantil. Sim. E a competência compartilhada com o Estado, o ensino fundamental. O ensino médio, ele é de competência exclusiva do Estado. Então, o município não tem essa vivência, né, com o ensino médio neste momento, né, enquanto a Constituição Federal permanecer garantindo essas competências, né, nós não temos, mas eu penso que o ensino médio ele teve uma discussão muito ampla no país nos últimos anos. Existe aquelas pessoas que faz a defesa, né, do ensino médio já direcionando esse menino, essa menina para uma profissão, e outros que entendem que esse ensino médio ele segrega, ele quer direcionar porque não quer dar a oportunidade desse menino chegar lá no ensino superior. Então, ou buscar um ensino superior. Aí eu passo a palavra para a Ju, porque ela está ligada diretamente a isso, e acho que a fala dela vai ser mais apropriada que a minha. Então, nós tivemos a discussão da base por um bom tempo. E o que se propunha realmente, todos sabemos, era que não tivéssemos os conhecimentos fragmentados nas disciplinas. E então, foi aprovada a base, os estados construíram seus currículos em cima dessa base. Nós temos hoje a obrigatoriedade de, no máximo, né, 1.800 horas da BNCC, que nós estávamos conversando, Sim. e 1.200 mínimas dos itinerários formativos. Quando você pensa na proposta, é uma proposta muito interessante, porque nós temos juventudes. E aí esses itinerários, eles são mais flexíveis, né? Porque, assim,
a gente leva em consideração o projeto de vida dos estudantes, os itinerários eles podem ser integrados com áreas de conhecimento ou eles podem ser técnicos, depende do projeto de vida. E aí as escolas, né, dentro da sua infraestrutura, ela vai oferecer técnico ou não, ela vai oferecer o itinerário da base com as disciplinas articuladas. Então, quando a gente pensa na questão do processo de escolha, na questão da autonomia, de que ele pode vivenciar isso, essa questão mais protagonista, é muito interessante. No entanto, tudo que é novidade, ela causa um desconforto e até uma dificuldade na aceitação. E como que, por exemplo, a gente tem os ingressos em universidades e Enem preparados já para que atenda a essa demanda que está sendo trabalhada na educação pública ou privada dos itinerários. Então, uma preocupação que os nossos estudantes do terceiro, do ensino médio trazem, por exemplo, olha, se eu estou num itinerário formativo, eu vou deixar de ver uma outra disciplina porque ela não faz parte da área que eu escolhi? E aí não, né? O Estado trouxe as áreas de práticas experimentais na terceira série, de humanas, de linguagens e exatas, para fortalecer isso. E nós temos outros momentos, como nivelamento, orientação de estudos, para fortalecer. Mas vai ser feita uma reformulação, né? A gente ficou sabendo pela Secretaria, nas formações de agora, há pouco tempo, de que novos itinerários chegarão para a escolha deles. Então, assim, estamos num processo de adaptação. Há uma preocupação, sim, porque o Enem deste ano ainda não está de acordo com os itinerários, sim, né? Mas quando você pega um mapa do material que a gente chama de mapa, né? Dos itinerários, eles trazem, né, esse aprofundamento e essa interdisciplinaridade das relações das áreas, então é muito interessante. Você falou bastante estruturalmente, mas e a vivência? Eu queria saber como que está sendo isso na prática, entendeu? Dentro da escola. Está funcionando? Está funcionando, a gente teve que adequar alguns espaços, porque as turmas, elas sempre são divididas em duas, porque quem faz os itinerários são as segundas e terceiras séries. Uhum. Então, assim, no momento da unidade curricular 1, 2 ou 3, a sala se divide. Então, por exemplo, na nossa escola, nós temos 2 integrados. Humanas e linguagens e ciências da natureza e matemática. É igualzinho. Uhum. Não dá para fugir desses eixos estruturantes, não tem como. Isso. E aí eles vão para salas diferenciadas com os professores daquelas unidades curriculares. Os professores têm momentos de alinhamento, né, pelos itinerários, pelas unidades curriculares, até para fortalecer mesmo essa interdisciplinaridade. No nosso caso, quando ela fala de projeto de vida, é uma realidade novamente diferente. O projeto de vida do nosso aluno do ensino médio, 99% estará voltado para passar nas universidades públicas. 90%? Quantos? 99%. Ensino médio de colégio particular, esquece até o nome do ângulo. O pai coloca, principalmente visando... assim, né, ouvindo a sua explicação, a da Ju, né, de uma maneira até mais didática, você percebe que existe, na verdade, uma discussão ideológica também por trás desse assunto, né? Eu penso que, dentre assim, a explicação, isso até contribui com o aluno para ele se identificar para que segmento que ele quer escolher, né, para sua formação. Sim. Mas a gente acaba voltando os itinerários nas áreas já mencionadas pela Juliana, voltado também casado para dar o suporte à formação geral, visando lá na frente prestar os vestibulares. Não vai fugir disso. Sim. E os alunos não estão muito sobrecarregados com tanto conteúdo agora? Mas olha, se nós analisarmos friamente, com calma, a grade não está tão diferente do que era o antigo ensino médio. Não há tanta diferença. É mais a adequação desse novo formato e eles entenderem que eles têm um poder de escolha em plena adolescência, aos 14, 15 anos. Agora, o nosso itinerário ele é semestral. Sim. Nós acabamos de realizar a escolha.
Teve aluno que cursou o itinerário de Ciências da Natureza e compreende a Física, a Química, a Biologia. Ah, não, agora eu quero vivenciar o outro lado. Agora ele foi para Humanas, que é História, Geografia, Literatura e Arte. E também pode lá também. Pode. Isso a gente tem que seguir tem que seguir as normas, seja particular ou pública, para dar continuidade. Mas nossos itinerários estão ligados a mais uma base para dar suporte à formação geral, para que eles estejam preparados adequadamente para os vestibulares, que ainda não mudaram, como a Juliana falou muito bem, e que reza, né, que deve ter essa adequação para 2024, porque senão também vai ficar totalmente contraditório. Você muda o novo ensino médio, mas o acesso à universidade continua da maneira antiga. E dentro desses conteúdos, esse novo formato, tem o que está tendo de formação humana, não só a questão de projeto de vida, sabe, de formação profissional. Tem alguma diferença nisso? Educação de valores, qualquer coisa desse tipo? A gente trabalha, né, com as competências socioemocionais. Sim. Que tem dentro agora da própria base, elas se articulam, né? E não é uma aula específica, não. Elas estão permeando esses eixos formativos que estão dentro do material. E até os nossos alunos, eu falo que é o primeiro terceiro que eu tenho com essa visão de entrar na universidade. E eu fico muito feliz com isso, que é uma escola recente, a Roseli conhece. E até então eles queriam mais mercado de trabalho. Agora eu tenho um público que não, a gente quer acesso à universidade. Então, fortalecer esses itinerários, porque eles até chamaram a gente, Ju, como é que a gente vai ver tudo isso? Nós vamos ser cobrados lá no Enem e tal. Sim. E aí os professores mostraram para eles, por meio dessas... as finalizações das atividades, questões do Enem, questões de vestibular, que abordam essas temáticas que eles estão estudando na sala. Então, essa questão da competência socioemocional, a questão que traz, na disciplina do Programa Ensino Integral, tem projeto de vida, protagonismo juvenil, que traz mais enfatizando isso, ajuda, né? Ajuda bastante essa formação. O nosso, além do projeto de vida, nós trabalhamos de maneira... em conjunto com a orientação vocacional, desde a primeira série, já mostrando as áreas do conhecimento. Chega no terceirão, eles fazem um teste de orientação vocacional, porque estão mais próximos da escolha, para ver a área de aptidão. Foi até o que o Roseli falou. Agora, no novo ensino médio, dá para direcionar. Se eu sempre tive dificuldade na área de exatas, eu sou um aluno que vou procurar a área de humanas nos itinerários. Vou ter que fazer a formação geral na área de exatas porque é obrigatório. Mas no itinerário vou fugir para onde eu tenho facilidade. E muito provavelmente esse aluno vai prestar uma universidade na área de humanas ou biológicas. Sim. Tá? Então isso acaba facilitando. Mas a gente tem esse suporte por fora, leva já em feira de profissões das universidades desde a primeira série, porque é um mundo que eles respiram teoricamente. Gente, tem bastante assunto e não coube. Não coube no assunto. Eu queria finalizar, então, esse bate-papo fazendo uma pergunta pessoal agora, com a experiência de vida de vocês como indivíduos mesmo na educação. O que vocês gostariam que mudasse, alterasse, adicionasse na educação? Uma visão pessoal mesmo, não como profissionais. Quem já viveu ali, conviveu ali na prática. O que vocês têm a dizer sobre isso? Enquanto educador, esqueça que eu sou agora profissional de uma escola particular. Sim. Que a educação fosse mais valorizada no país. Eu encerro falando de maneira simples, mas bem clara. Valorizado. Tem que ser valorizado. Como a saúde tem que ser valorizada, a segurança tem que ser valorizada. É o tripé essencial para uma sociedade mais justa e para o melhor desenvolvimento do nosso, seja município, estado e país. Como educadora, além dessa valorização que é necessária, urgente, eu acredito que a gente precisa ter mais espaços para a população, para as pessoas pretas, garantir o acesso delas. A gente tem cotas, mas assim, garantir que elas tenham realmente o acesso, que elas tenham direito a esse acesso e a permanência. Porque às vezes a gente consegue o acesso, mas permanecer numa universidade frente a algumas desigualdades da rotina da casa é muito difícil.
Então, que essas políticas públicas fossem voltadas e realmente mais incisivas nisso. Como o André coloca, a Ju coloca essa questão da valorização, é público e notório, né? É um desejo, acho que de todos que militam na educação, essa questão da valorização. Infelizmente, a gente percebe cada vez mais menos pessoas buscando essa profissão tão valiosa, né, de formação, de autonomia das pessoas, né, que é a educação. Eu concordo em número, gênero e grau. Recentemente, eu participei de um encontro nacional, né, de educadores da educação. E eles falavam muito nessa questão da terceira geração industrial, né? Nós precisamos preparar as nossas crianças para essa terceira geração, que é o mundo que está aí, né? O mundo digital, né? A gente tem que conviver com isso, não tem como ignorar, ou tirar, fazer só o discurso pelo discurso, que as crianças precisam se distanciar, precisam aprender como usar. E eu penso que o Estado ele tem um papel fundamental com investimentos, com valorização, com formação, inclusive, para os nossos educadores, que muitas às vezes têm medo, né, de enfrentar a tecnologia. Mas a tecnologia é uma realidade que, se a gente não for ousado, não oferecer, nós não estamos preparando as nossas crianças também para o futuro. Então eu quero compartilhar dessas ideias, de um sonho, né, de que o governo federal, o governo estadual, né, encare essa realidade para preparar. Eu me recordo, o meu sonho de vida lá no distrito onde eu vivi era ser datilógrafo. Olha só. A datilografia hoje Nem acabou, existe. né? Nem existe mais. Então é uma transformação muito rápida nas nossas vidas. Eu acho que eu falei para você lá em 2013. Eu me inspirava, eu via minha tia lá, né? Ficava assim doido. Vou aprender a Tantos fazer toques por isso. minuto. Tantos toques por minuto, né? Às vezes. Perfeito. Aí tive a oportunidade de vou fazer informática. Hoje, o jovem, esse menino, a gente tira pelos nossos filhos, né? O meu menino de 9 anos, ele lida muito mais, né? Uma educadora disse no encontro que nós tivemos na semana passada, isso aqui é a água para os nossos peixinhos. Eles não vivem sem mais. Então, a gente precisa oferecer essas oportunidades para as nossas crianças. Eu penso que nós temos procurado contribuir muito com essa questão. Nós temos 4 escolas que, historicamente, têm um índice assim muito ruim, né, do IDEB, do SAEB, que, infelizmente, né, fica na região sul, porque nós temos uma rotatividade muito grande de professores. Então, nós estamos tentando buscar mecanismos, como o Estado fez, né, de educação integral, de valorização desse profissional que se dispõe a trabalhar nesta unidade escolar. Nós estamos vendo a possibilidade de ter uma sala maker, que a gente possa, de fato, oferecer robótica, possa oferecer, lidar com esses droners, né, com ferramentas que são atrativas para a criança permanecer na escola e sair dali melhor formada, preparada para o mundo que ela enfrentará no futuro. Com mais subsídios, né? Reais. Sim, sempre. Sempre. Bom, gente, queria agradecer então a participação de Obrigada. vocês. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Esse é o primeiro episódio de 4 que estão sendo apoiados pela FESC, Fundação Educacional de São Carlos. E vai estar passando tanto na rádio universitária, como também no nosso portal em modo vídeo. Então é www.sãocarlosencena.com.br. Esse foi mais um Mora na Filô sobre educação. Obrigada!